a parte da nação de Jesus Cristo. Eu confesso que quase desisti de gravar, cheguei a postar que a live seria cancelada, porque, como vocês podem ver, o vídeo não está muito legal. Estou tendo que improvisar aqui com uma iluminação externa do celular para que a imagem não fique tão ruim assim. E o áudio também não está lá mil maravilhas. Mas vamos tentar manter o vídeo para as pessoas que já estavam esperando. Bom, vou falar um pouco aqui sobre a minha fé. Muitos me perguntam sobre a minha fé, sobre aquilo que eu acredito. Então, vou tentar resumir um pouco disso. Bom, sou cristão. E, como cristão, obviamente, acredito em Jesus Cristo. Sendo que a concepção de alguma das minhas crenças é diferente do que a grande maioria dos cristãos compreendem, vamos dizer assim. Porque, primeiro, eu não acredito em um Cristo que esteja desassociado de sua criação, num sentido geral. Ou seja, eu sou adepto daquela prática de que, para se conhecer o Criador, tem que se conhecer a criação. Eu não vejo um Deus distinto e distante de sua criação. Então, eu acredito sim que eu posso ter uma revelação divina através das coisas naturais, através da natureza. Nós, cristãos celtas, somos muito ligados à natureza. Nós não somos de nos fechar em mosteiros, em grandes catedrais. Os templos materiais para nós pouco importa, porque damos mais ênfase às coisas naturais, ao templo natural que Deus criou. Então, eu posso muito bem ver Deus através dos animais, das plantas, da cachoeira, do mar. Deus se manifesta através da sua criação e a sua criação manifesta Deus. Eu faço parte da comunhão celta cristã. É uma comunhão que tenta resgatar o antigo cristianismo celta. O cristianismo celta foi um cristianismo que surgiu ali na Britânia, País de Gales, Escócia, Irlanda, parte da Inglaterra e parte da França. Existia um povo chamado povo celta, e esse povo foi cristianizado e deu origem ao cristianismo celta. E esse cristianismo, embora tivesse começado com uma missão de São Patrício, enviado pelo Vaticano, enviado por Roma, quando ele começou a se desenvolver, a distância geográfica e a dificuldade de se chegar a Roma e de Roma se chegar às Ilhas Britânicas fez com que esse cristianismo se desenvolvesse de uma forma separada da instituição romana. Muitos até se consideravam romanos, porém as práticas eram diferentes da prática que era comum na grande parte da Europa medieval. Então, o cristianismo celta ele se apegou muito às suas raízes, como se diz, tradicionais, druidas e celtas pagãs, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor. Tanto é que hoje em dia existe o neopaganismo celta que tenta resgatar os deuses celtas, a tradição da observação dos festivais da natureza celta. E o cristianismo celta se aproximou muito dessa origem pagã dos celtas. Tem uma raiz
de cristianismo celta que tenta se desassociar do paganismo, mas a grande verdade é que os cristãos celtas eles eram, sim, muito ligados ao druidismo e ao culto celta à natureza. Existia, dentro da concepção do cristianismo celta, um princípio chamado Ayanshara, que significava amigo da alma. O cristianismo celta, que tenta se dissociar dessa origem celta pagã e do druidismo, vai afirmar que esse termo se refere a um amigo carnal com quem você tem grande afinidade e divide a sua espiritualidade. Porém, o termo Ayanshara se refere também aos amigos espirituais desencarnados. Então, resumindo, a Igreja celta acreditava em guias espirituais. Claro, não é como a Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Herê, Exu, mas era bem próximo. Acreditava-se que os desencarnados poderiam nos auxiliar, poderiam ser nossos amigos, poderiam nos mostrar o caminho a ser tomado, porque dentro da fé celta acreditava-se que a vida continua do outro lado. O cristianismo também acredita que a vida continua desse lado, só que a grande maioria tem a tendência de a vida continua do outro lado, mas cessou a comunicação, acabou. Quem está lá não fala com quem está aqui não fala com quem está lá. Só que eu penso da seguinte maneira, e a grande maioria dos celtas daquela época também pensavam assim: de que serventia tem a vida continuar do outro lado se nós não podemos fazer nada pelos que estão aqui? Eu vou fazer o que do outro lado? Ficar pulando de nuvem em nuvem? Ficar cantando? Ficar, sei lá, deitado? Então, não tem sentido a gente continuar a vida do outro lado sem estarmos trabalhando. Então, essa é a concepção que nós, cristãos celtas, adotamos. A vida ela continua do outro lado, e se continua do outro lado, nós podemos sim fazer algo por aqueles que estão aqui nessa terra. É o princípio de que aquele que está em Cristo continua vivo, não morre. De fato, o que se vai é a matéria. E a matéria nada mais é do que um veículo que faz com que tenhamos que passar por situações para que o nosso espírito, a nossa alma, venha se aperfeiçoar. Ok? Quanto mais perfeitos somos, menos necessidade da matéria nós temos. Então, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, menos matéria teremos. Porque há diferentes níveis de matéria. Matérias mais densas, como o nosso corpo, e matérias menos densas, como o perispírito, por exemplo. Se você não entende o que é perispírito, os kardecistas provavelmente não terão nenhuma dificuldade de entender. Mas se você não entende, não cabe aqui eu explicar o que é perispírito nessa live, senão seria outra live, Então você procura perispírito no Google, dá um Google, que você vai conseguir ter uma noção. O perispírito tem matéria, só que uma matéria menos densa. Entendeu? O perispírito ainda não é o espírito. É o invólucro do espírito, que por sua vez tem como invólucro o corpo. Então, a partir do momento que nós vamos evoluindo, a nossa matéria vai ficando menos densa. Então, eu morri. Eu, Rodrigo, morri. Lá do outro lado, eu continuo vivo, espiritualmente falando.
continuo tendo as minhas faculdades mentais, meu raciocínio, a minha identificação. Posso resgatar outras vidas. No caso, isso já dá a entender que sou adepto do reencarnacionismo. Dá para resgatar outras vidas e lá eu posso assumir a roupagem que mais me identifico. Vamos supor que na outra vida eu fui um índio brasileiro. Lá eu posso adotar a roupagem de índio brasileiro, ao invés de adotar a roupagem do Rodrigo. Ok? Então, Lilian, esse foi um dos motivos por qual eu quase não gravei o vídeo, justamente pela escuridão daqui do local. É tudo amador. Estou gravando com a webcam do computador, é tudo amador, então, infelizmente, é o que temos. Boa noite a todos aí que estão me assistindo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário que eu tento responder conforme o vídeo for se desenrolando. Se eu for falar boa noite para cada um aqui, acho que a gente vai perder um tempo considerável. Então, boa noite a todos vocês, de forma geral, e a todas. Então, tendo alguma dúvida, você escreve aí no comentário que a gente responde, tenta responder ao menos. Então, vamos lá. O cristianismo celta, ele cultuava a natureza, porque cultuando-se a natureza, acreditava-se que também estava se cultuando Deus. O que não difere muito da questão dos orixás, por exemplo. Os orixás, o que são os orixás? No candomblé, no culto africano. Os orixás são a manifestação de Deus. Alguns divinizam os orixás, porém essa é uma concepção não muito boa. A concepção mais próxima dos orixás é que são manifestações do Deus, ou do Maré, ou Zambi, que se faz presente na natureza. É como se cada orixá fosse uma característica manifestada de Odumare ou de Zambi na natureza, por assim dizer. Há os itãs, as lendas que atribuem vida terrestre a alguns desses orixás e tudo mais. Alguns heróis africanos assumiram o nome desses orixás e posteriormente foram agregadas às suas histórias às histórias dos orixás cósmicos, vamos dizer assim. Então, é muito complicado aqui separar, por exemplo, a história do Xangô histórico do Xangô orixá, porque acaba se mesclando. É muito difícil separar, mas vamos falar do orixá cósmico. O orixá como manifestação de Deus. Esquece o orixá histórico e vamos focar no orixá energia da natureza. Cada orixá ele rege um princípio da natureza como se fosse a manifestação de Deus ali naquele princípio. Um exemplo aqui Yansan rege as tempestades. É como se ela fosse a manifestação divina na tempestade, vamos dizer assim. Então, o cristianismo celta tem essa concepção em parte. Nós não chegamos a atribuir deidades, alguns ramos pagãos atribuem, por exemplo, a deusa Brígida, que era a deusa do fogo, e outros deuses. Mas o cristianismo celta, propriamente dito, não atribui deidades à natureza, porém cultua a natureza como forma de cultuar-se a Deus
pelo fato de Deus se manifestar também na natureza. É um cristianismo, digamos assim, anímico, né? Um animismo cristão. Nós, como um cristianismo anímico, entendemos que não adianta a gente se trancafiar em mosteiros, igrejas ou qualquer outro lugar se nós não olharmos para o mundo que está ao nosso redor. Então, nós temos que olhar para o natural para compreender o sobrenatural. Não tem como eu chegar à revelação do sobrenatural sem passar necessariamente pelo natural. É como Jesus Cristo sintetizou no amor ao próximo. Não tem como amar a Deus se eu não amar ao meu próximo, né? Eu não vejo Deus, então é difícil amar aquele que eu não vi, que é Deus, se eu não amar ao meu próximo que eu estou vendo. O mesmo se dá com as questões naturais e espirituais. Não sei se eu estou sendo filosófico demais, né? Se eu estiver sendo filosófico demais, se o entendimento estiver complicado, deixa aí no comentário que eu tento ser menos filosófico ou menos técnico, vamos dizer assim. Bom, os cristãos celtas também acreditavam, como eu falei, no amigo da alma, que eram espíritos amigos, né? Principalmente espíritos familiares. Eles eram muito de adotar os espíritos familiares, ou seja, os antepassados, tio, avô, pai, que se foram e retornam para nos ajudar. Então, a minha ligação com o espiritual parte um pouco desse princípio. É claro que, sendo eu também ecumênico, né, ou seja, eu pesquiso, visito e respeito as demais religiões, eu tenho pontos de outras religiões que eu consigo assimilar, sem, no entanto, deixar de ser cristão, né? Um exemplo são os guias e orixás. Eu não divinizo os orixás. Portanto, eu não me torno um politeísta. Você está conseguindo me compreender? Se eu divinizar os orixás, né, transformá-los em deuses, eu acabo me tornando um politeísta. Porém, eu enxergo os orixás como manifestações do Deus único, que estão mais próximas de nós, né? Então, Deus está num patamar lá em cima e os orixás são manifestações mais próximas de nós no patamar físico-natural. Não sei se vocês estão conseguindo compreender essa minha ideia. E, por serem elementais, né, eles acabam assumindo uma roupagem fluídica moldada pelas nossas concepções, né? O espírito, né, tanto o natural quanto o pessoal, vamos dizer assim, o espírito da natureza, os elementais, quanto o espírito humano, eles são moldados, vamos assim dizer, em arquétipos. O que são arquétipos? São construções mentais que nós temos que dão forma a esses espíritos. Então, os orixás nada mais são do que forças da natureza elementais que o nosso arquétipo cria mentalmente, e eles assim se manifestam para atender, né, essa formação mental que nós temos. E aí esse arquétipo se junta em egrégoras. Como assim? Eu
Rodrigo, tem uma concepção dos orixás como seres da natureza. Outra pessoa tem a mesma concepção. Outra pessoa tem outra concepção e assim vai. Todas essas pessoas que mentalizam esse mesmo arquétipo formam essa egrégora que sintonizam uma linha de trabalho espiritual. É como a Umbanda, por exemplo. A Umbanda nós temos a linha Caboclo, Preto Velho, Herê, ou falanges, como alguns preferem. O que são essas falanges? São arquétipos de egrégoras espirituais formadas para se trabalhar dentro de um imaginário popular. Nem todo preto velho foi preto velho em vida, foi um escravo africano. Tem doutores, advogados que desencarnaram e, pela afinidade da linha de trabalho, resolveram ser preto velhos. Então, é um arquétipo. E eu acredito nisso. Nós formamos egrégoras espirituais através dos arquétipos mentais que nós mentalizamos. Então, a partir do momento em que eu acredito numa linha de trabalho, por exemplo, dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, dos exus, eu não preciso deixar de ser cristão para acreditar nessa linha de trabalho. Porque, para mim, Cristo continua sendo a figura maior do cristianismo, vamos dizer assim. Quem tem Cristo como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, ele continua sendo Deus. Quem tem Cristo como o Filho de Deus, mas não Deus necessariamente, ele continua sendo o enviado divino, vamos dizer assim, para reger todas as coisas. Então, todas as linhas de trabalho passam necessariamente por Jesus Cristo. Então, um preto velho, um caboclo, um herê, um exu, na minha concepção de cristão espiritualista, estão a serviço de Cristo. Por isso, eu não tenho dificuldade nenhuma de entrar num terreiro de Umbanda ou de Candomblé e assimilar as coisas que ali acontecem, fazendo pequenas ressalvas, é claro, mas posso assimilar grande parte do que acontece ali. Não pratico tudo, porque tem coisas que eu rejeito. Por exemplo, o sacrifício de animais. Eu, Rodrigo, não estou aqui fazendo crítica ao candomblé, nem aos candomblecistas. Entendam isso, por favor, candomblecistas que estão me assistindo. Eu, Rodrigo, não gosto e não faço sacrifícios de animais e nunca farei. Porque eu sou cristão, não sou candomblecista. Então, o sacrifício, para mim, foi feito na cruz por Cristo de uma vez por todas e ponto. Minha crença, minha concepção. Porém, o sacrifício de Cristo não impede que seres do bem trabalhem a nosso favor. Uma coisa não anula a outra. Eu acreditar que Cristo é o meu Salvador não anula que egrégoras espirituais atuem pelo bem da humanidade. Eu acho que estou conseguindo me fazer entender. Se eu não conseguir, vocês digam que eu tento explicar de forma melhor. Eu, por exemplo, não sou também de fazer oferendas, mesmo que seja de fruta, cereais ou qualquer outra coisa, não é muito meu feitio. Não é a minha prática. Eu respeito os guias espirituais, os reverencio como nossos mentores, como nossos mestres,
mas não os adoro como adoro a Deus. E acredito, né, que os guias, eles também respondem à nossa sintonia. Por exemplo, se eu sintonizo com um preto velho que faz uso de cachimbo, a partir do momento em que eu trabalho com um preto velho, esse preto velho vai usar um cachimbo. Se eu tenho na minha concepção de que não é necessário que um preto velho use cachimbo, e tenho isso em mente, eu posso sintonizar, sim, um preto velho que vai respeitar essa minha forma de trabalhar e não vai usar um cachimbo. Até porque eu conheço casas kardecistas em que tem trabalhos de desobsessão mais pesados que trabalham pretos velhos que não usam cachimbo. Trabalham caboclos que não usam charuto. Porque a sintonia da linha de trabalho deles é diferente da linha de sintonia de um terreiro de Umbanda ou Candomblé. Eu, por exemplo, sou médium. Já tive a experiência de dar passagem a um preto velho, a um caboclo, a um boiadeiro. Nenhum deles pediu fumo. Nenhum deles pediu charuto, cachimbo, porque eu, particularmente, não gosto de fumo. Eu não fumo, nunca fumei. Então, eles não fizeram pedido de fumo. Até porque eu acredito que o guia e o médium têm que entrar em sintonia, né? Você tem que respeitar o guia e o guia tem que te respeitar. O corpo é teu e você é um instrumento dele, né? Sem o guia, você não trabalha mediunicamente, mas sem o aparelho, o guia também não trabalha. Então, é uma simbiose em que há um respeito e um entendimento mútuo entre ambos, entre guia e aparelho, né? Então, se eu falo para os meus guias, olha, eu não gosto de fumo, não quero que fumem, eles têm que respeitar. Pode ser que você discorde, né? Talvez você seja de uma linha em que é obrigado a fazer uso desse artifício. Então, respeito. É como eu digo, cada casa é uma panela, cada panela é mexida de uma forma diferente, né? Então, a minha concepção é essa. Então, eu acredito em manifestações espirituais como sendo linhas de trabalho que nos auxiliam nessa lida terrestre, e isso de maneira nenhuma invalida a questão de eu ter Cristo como meu Salvador, vamos dizer assim, né? Redentor ou Messias, o nome que você queira dar ou preferir, porque Cristo continua sendo, para mim, o mentor espiritual máximo de toda a espiritualidade, né? Bom, eu creio também numa espiritualidade aberta, né? Ninguém é dono da verdade. Há muita coisa entre o céu e a terra que nós desconhecemos. Não tenho a Bíblia no sentido literal, porque, primeiro, o Velho Testamento tem muita coisa que serve para aquela época, mas não serve para a época de hoje, né? Eu não vou apedrejar ninguém, por exemplo, né? Eu acho complicado pegar o Velho Testamento e querer aplicar nos dias de hoje. É muito difícil. Então, eu acredito que nós temos que contemporaneizar também as Escrituras. Eu me apego muito mais aos Evangelhos. As epístolas paulinas eu faço muita ressalva, porque muita coisa que Paulo fala reflete mais a opinião própria dele do que doutrina cristã propriamente dita. Então, há de se fazer uma ressalva. Acredito que Deus não exclui ninguém do seu convívio. Acredito
na igualdade de gênero, né? Deus não tem preferência pelo homem, como o cristianismo patriarcal insiste em dizer. O cristianismo tradicional coloca o homem muito acima da mulher, como se a mulher fosse uma reles ajudante do homem, uma reles auxiliar. Nem eu, nem o cristianismo celta acreditamos nisso. Né? A mulher é tão importante quanto o homem e pode ser também ordenada. Né? Ela pode ser uma sacerdotisa, entendeu? Pode ser uma diaconisa, uma presbiterisa, uma episcopisa. Nada impede que ela o seja. Nós temos também a questão da sexualidade. Deus não discrimina ninguém por sua sexualidade. A questão da sexualidade é algo particular e próprio. Deus, quando criou a humanidade, é lógico que tinha que providenciar um meio de perpetuação da humanidade, que era a reprodução, né? E essa reprodução, por muito tempo, se deu apenas de maneira sexual. Hoje em dia existem outras maneiras, como a reprodução in vitro, né? Mas, ainda assim, a questão da sexualidade não é um impeditivo para a salvação, para a espiritualidade ou para qualquer outra coisa relacionada a Deus. É muito simplório eu pegar lá o texto que diz: não se deitará o homem com outro homem como se fosse mulher, lá de Levíticos, falar: isso aqui é para os dias de hoje, sem entender o contexto. Né? Primeiro, que eu não sou judeu. Segundo, não sou da tribo de Levi. Né? Terceiro, que ali eram normas específicas para aquele povo. Se eu seguir uma norma, obrigatoriamente eu tenho que seguir todas as outras. Então, vou pegar essa norma que diz que não se deitará homem com homem como se fosse mulher e deixar as outras de lado, que, por exemplo, diz que não se pode comer marisco, não se pode usar tecidos misturados e outras normas, mas que se aplicava ao povo judeu. Isso tem todo um fundamento histórico. Depois, se quiserem, eu faço outro vídeo só sobre esse assunto, para não sermos demasiadamente longos. Então, faço outro vídeo depois só sobre esse assunto, sexualidade e espiritualidade, se quiserem. Mas nós, cristãos celtas e eu, não temos a sexualidade como impeditivo para a salvação, vamos dizer assim. Não importa se a pessoa é gay, lésbica, bissexual, pansexual, heterossexual, não importa. A sexualidade da pessoa não interfere na salvação de ninguém. Até porque a salvação é pela fé e não pelas obras. E a fé, ela transcende qualquer outra coisa. É algo intrínseco. Bom, tivemos aqui uma pequena interrupção, caiu aqui, mas já voltamos. Quanto à pergunta da Nádia, bom, o cristianismo celta, ele chegou ao Brasil por pessoas que, como eu, foram pesquisar sobre o assunto e conheceram grupos cristãos celtas nos seus locais de origem, irlandeses, gauleses, que mantiveram resquícios da fé celta, e aí trocamos ideias e fomos nos aproximando por afinidade e nos ligamos uns aos outros, compartilhamos a nossa fé entre nós, e fomos, assim, montando o escopo do que seria o cristianismo celta.
Claro, o cristianismo celta hoje em dia não é exatamente idêntico ao cristianismo celta do passado. Sobre a pergunta do Vinícius Abreu, particularmente não acredito em inferno. Eu acredito, sim, que após a morte possamos passar por provações espirituais, vamos dizer assim. Porque o espírito desencarna e ele vai para um plano, que não é o plano terrestre. E lá, esse espírito vai se ligar a espíritos que estão na mesma vibração. Então, um espírito de um suicida, por exemplo, vai se ligar a outros espíritos suicidas e formar ali uma egrégora sem luz, vamos dizer assim. Mas isso não é um inferno. Eles estarão ali até que atinjam um grau de iluminação e consigam se elevar. Então, a minha concepção não existe inferno. Existem estágios probatórios da qual todo espírito consegue sair com a elevação. Então, enfim, resumindo, essa é a minha fé. Ficou um pouco longo o vídeo. Algumas pessoas entraram para assistir, acho que depois acabaram achando que o vídeo ficou longo demais e saíram. Mas, enfim, qualquer outra questão que ficar pendente, podemos depois gravar outro vídeo. O cristianismo celta, Lilian, ele é reencarnacionista em sua origem. Na verdade, nos primórdios do cristianismo existiam muitos grupos cristãos reencarnacionistas. O reencarnacionismo foi tirado de dentro do cristianismo com a tentativa de homogeneização por parte de Constantino. Mas haviam muitos grupos cristãos reencarnacionistas no início do cristianismo. Temos, por exemplo, os cátaros, que são cristãos franceses, que pegaram muitas coisas também da fé celta, que era reencarnacionista. Eu sou reencarnacionista. Porém, a questão reencarnacionista, para mim, é vista um pouco diferente do kardecismo. Enquanto o kardecismo diz que todos reencarnamos para expiar pecados, na minha visão que eu penso, que reflete a minha crença, o meu pensamento, diz o seguinte: eu acredito que nós reencarnamos quando deixamos de cumprir uma missão. Vamos dizer que eu tenho uma missão espiritual e por negligência minha, por não querer atender a essa missão, eu deixei essa missão incompleta e faleci. Eu retornarei até que complete essa missão. Porque eu não acredito em retorno para expiação, porque eu acredito que o espírito ele pode evoluir do outro lado. Então, isso, para mim, minha concepção, Bispo Rodrigo, aniquila a necessidade de eu ficar vindo indefinidamente para ficar fazendo expiação. Mas se eu deixei uma missão incompleta, aí sim, eu acredito que voltaremos para concluir essa missão. Então, essa é a minha visão de reencarnação. Era também essa visão que os cátaros tinham e os gnósticos cristãos dos primeiros séculos tinham. Essa era a visão de reencarnação dentro do cristianismo e é a minha visão atual. Não tenho nada contra a visão kardecista, respeito a visão kardecista, porém, como eu tenho Cristo como
o expiador dos pecados, né? Então, isso, para mim, faz com que eu possa continuar progredindo do outro lado sem a necessidade de ficar voltando N vezes. Mas pode haver a necessidade de voltar quando uma missão fica incompleta. Ou também quando há necessidade, por exemplo, de alguém encarnar para se tornar uma pessoa de luz nesse mundo. Porque nem todo mundo reencarna para expiação. Vamos supor que eu seja um espírito elevado, a Terra esteja passando por um momento que necessite de uma pessoa encarnada que vá ser um líder espiritual. Esse espírito de luz pode aceitar se encarnar para ser um líder espiritual. Também acredito nisso, né? Então, em síntese, essa é a minha crença no que tange a questão reencarnacionista, né? Então, acho que consegui sintetizar mais ou menos o que eu acredito. Alguns podem ainda continuar achando um pouco estranho ou confuso, né? Não impede que nós venhamos a gravar outros vídeos explicando tópicos particulares do que eu falei. Por exemplo, um vídeo só sobre sexualidade, um vídeo só sobre reencarnação, um vídeo só sobre a questão anímica. Podemos fazer isso. Esse vídeo está, assim, de forma sintética, vamos falar assim, porque eu estou tentando dar uma amplitude geral da minha fé. Então é difícil falar de tudo e esmiuçar tudo. É muito difícil. Então a gente vai dando pinceladas. Depois podemos fazer pontuando tópico por tópico. Ok? Então, agradeço aqueles que estiveram nessa live, né? Os que puderam ficar do início ao fim, e os que não puderam também. Quem quiser, né, pode assistir depois. E uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. E deixem depois aqueles que assistirem após o vídeo já ter sido gravado, as suas pontuações nos comentários, as suas perguntas, qualquer coisa que nós tentaremos dirimir sua dúvida. Ok? Boa noite e a paz de Cristo esteja com todos.